Thomas Hogg era um ministro fiel nas terras altas da Escócia. Os fiéis ministros daquela época chamamos de Covenanters. Isso é porque eles não quebrariam a promessa ou pacto que eles fizeram com Deus, embora isto pudesse significar o sofrimento. Thomas trabalhou duro na escola, mas o mais importante é que ele teve o cuidado de viver de acordo com a palavra de Deus. Quando foi para a universidade, ele queria estar com pessoas que amavam a Deus. Ele amava as coisas de Deus. Isso era uma coisa muito boa, mas não fez dele um verdadeiro crente de coração. Ele ainda não havia nascido de novo. Não bastava fazer as coisas certas e dizer as coisas certas. Thomas precisava de um novo coração. Ele chegou à conclusão de que todas as suas boas ações não eram melhores que trapos imundos. Elas não o salvariam. Ele viu que seus pecados eram terríveis aos olhos de Deus. Ele sentiu isso muito profundamente. Ele chegou à conclusão que só podia confiar na vida que o Senhor Jesus viveu e na morte que ele havia morrido. Ele é a minha vida, meu céu e meu tudo. Uma promessa especial da Bíblia disse a ele que Deus nunca iria deixá-lo. Ele iria precisar dessa promessa em tempos difíceis. Thomas se tornou capelão de um nobre nas terras altas. Ele teve que ensinar e instruir a família e os servos, mas também aprendeu muitas lições espirituais da esposa piedosa do nobre. Então, ele se tornou ministro em uma aldeia das terras altas. Ele foi fiel em visitar as pessoas em suas casas, orando com elas e ensinando-as a Bíblia. As pessoas tinham muitas ideias erradas que ele precisava corrigir. Ele pregou o Evangelho de Jesus Cristo fielmente e muitos foram convertidos. Mas este tempo estava chegando ao fim. Thomas Hogg foi um dos muitos ministros que tiveram que deixar suas congregações porque não desobedeceriam ao Senhor Jesus. Seu povo estava triste porque eles o amavam. Em seu último sermão para eles, ele os advertiu a não esquecerem-se e afastarem-se das verdades que ele havia ensinado. Ele disse que os tempos difíceis seriam como uma tempestade que duraria muito tempo, mas o céu clarearia e os problemas chegariam ao fim. Thomas Hogg foi morar em uma fazenda em outra parte das terras altas. Ele pregou na casa da fazenda, mas depois os cultos tiveram que ser realizados nos celeiros porque a casa ficou pequena demais para todos os que vinham. E então os celeiros também ficaram pequenos demais para todos entrarem. Agora eles tinham seus cultos nos bosques e num campo onde havia um pequeno declive no chão. Hogg usou uma grande pedra como púlpito. Quando as autoridades souberam disso, mandaram soldados para prender Hogg e colocá-lo na prisão. Mesmo na prisão, ele falou a todos sobre o Senhor Jesus e alguns se converteram. Quando foi libertado, ele voltou para continuar com as reuniões secretas. Os soldados vieram prendê-lo algumas vezes, mas Deus o manteve seguro para que eles não descobrissem onde ele estava se escondendo. Mais tarde, ele foi preso e colocado em prisões. A primeira prisão era bastante ruim, mas depois eles o mandaram para o Bass Rock. Esta era uma pequena ilha no mar que era uma rocha muito alta. O governo comprou para que pudesse ter uma prisão horrível para os ministros fiéis. Era um lugar assustador nas tempestades, e a comida e a água muitas vezes acabavam. Ali ele foi mantido em uma das terríveis masmorras. Ele ficou muito doente, e seu médico implorou que o governo o libertasse, senão ele morreria. Em vez de ouvir isso, o governo ordenou que ele fosse colocado na pior masmorra possível. Estava úmida e imunda, mas em vez de morrer, Thomas Hogg ficou melhor. Foi como um tipo de remédio muito estranho, que lhe fez bem. Após alguns anos, ele foi libertado e voltou para continuar seu trabalho. Ele foi preso e colocado em prisão outra vez, mas agora o governo disse que ele deveria deixar a Escócia definitivamente. Ele foi para a Inglaterra e depois para a Holanda. Quando o novo rei chegou, os ministros fiéis puderam voltar às suas igrejas sem serem forçados a adotar crenças erradas. Hogg poderia voltar para sua antiga congregação novamente. Mas agora Thomas Hogg era muito mais velho.
e muito fraco em seu corpo. Não demorou muito para que ele deixasse este mundo. Mas sua fé não se tornou fraca. Ele mostrou isso no momento de sua morte. Ele disse a um amigo que o visitou: "Nunca o sol brilhou mais intensamente aos meus olhos no meu corpo do que Cristo, o sol da justiça, iluminou a minha alma." Descreveu a força de sua fé para outra pessoa. "Não posso olhar para o Senhor, mas estou totalmente convencido de seu amor eterno. Ele me assegurou 100 vezes que eu estarei com ele para sempre." A velha promessa, recebida em todos os anos anteriores, nunca foi quebrada. Deus nunca o deixou em todos os seus problemas. Agora ele poderia enfrentar a morte, sabendo que este mesmo Deus estaria com ele. Suas últimas palavras foram: "Agora ele vem. Vem, meu Senhor. Louvai-o, louvai-o eternamente." O apóstolo Paulo podia dizer: "Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho." Foi o mesmo com Thomas Hogg. E para você? Essa é a única maneira de viver e morrer feliz.